Meus queridos irmãos, hoje o mensageiro da noite é o Dedé. Dedé, Deus te abençoe, viu? Amém. Não precisa nem falar que você está em casa, tá? Tá bom, beleza. Agora tem que acertar aqui a altura. Vocês vão me ajudar aí para acertar a posição. Mais pra cima, mais pra cima. Mais pra cima, meu filho. Aí. Certo aqui? Então tá bom. Bom, a gente vai continuar então falando sobre a jornada de José, né? A gente começou lá quando ele foi jogado no poço, depois a casa de Potifar, tentação, prisão, né? Então a gente tentar entender um pouco do que José passou e como Deus agiu na vida dele, né? E como pode agir nas nossas vidas, principalmente, né? Porque José não sabia como agir e a gente hoje sabe porque a gente tem exemplo da vida de José, né? Então, a gente tem um texto base que é Gênesis 39, 19 e 23, né? Eu vou ler aqui, tá já até descrito aqui. Então, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Como eu vim tratando disso, vim falando sobre isso no decorrer da nossa jornada aqui, José, então, tinha sido tentado pela mulher de Potifar, né? Ela queria levar ele para a cama, ele como servo do Senhor, né? Do Deus vivo, fugiu. E aqui, quando ela fala com Potifar, ela fala que ele tentou ter alguma coisa com ela, e no fim, quando ouviu Potifar chegando, ele fugiu, porque ela estava com a túnica de José. Potifar ficou muito bravo e acabou jogando José na prisão, né? José já estava ali há mais ou menos 10 anos, servindo a Potifar, nunca tinha tido nenhum tipo de problema e Potifar resolveu dar ouvido à mulher dele, ao invés de entender o que José tinha feito, né? José vinha sendo um servo para Potifar exemplar, mas a mulher de Potifar ficou de olho no novinho, né? O novinho, quem sabe, né? Só que ele preferiu ser jogado injustamente na prisão do que pecar contra Deus, né? Então, e aí essa questão de como foi isso é que a gente vai tratar hoje, né? Então a gente começa lá com os 13 anos de sofrimento de José, né? José foi então traído pelos irmãos e vendido como escravo, 10 anos servindo na casa de Potifar com fidelidade e excelência, foi preso injustamente, acusado falsamente pela mulher de Potifar, aí teve mais ou menos 3 anos, esquecido na prisão, né? O copeiro se esqueceu de José. Então lá a gente tem como texto também uma das referências do texto de Gênesis 40, né? Que trata de quando José foi preso e encontrou com os dois, o padeiro e o copeiro. E aí, lá na prisão, José teve a empatia com o copeiro e com o padeiro, né? Viu que eles não estavam muito bem, aí eles tiveram sonhos, eles contaram o que eram os sonhos, e o padeiro morreu, né? Foi morto,
E o copeiro voltou para o faraó, né? Mas lá, quando José falou assim, ó, quando estiver lá, lembra de mim, né? Não esquece de mim. Só que o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José, né? Então José continuou lá na prisão, foi aí servindo depois a carceragem lá, né? Serviu ao carcereiro, porque o carcereiro viu a fidelidade de José, né? Viu como diz na música, né? Ele refletia a face de Deus nele, né? Então, aí vem o nosso tema, né? A sala de espera de Deus. A sala de espera é o tempo em que Deus parece silencioso, mas está agindo mais profundamente. A história bíblica está cheia de exemplos. Lá na mensagem que eu ouvi do pastor Tiago, ele fala sobre isso, né? Noé ficou 100 anos construindo a arca até que a chuva chegasse. 100 anos é tempo. 100 anos, né? Imagine, né? 100 anos e ainda sendo motivo de chacota, porque Noé estava ali, Deus ordenou, ele cumpriu a ordem de Deus, mas e aí? Quando vai chegar? E todo mundo... Ninguém sabia que era chuva. Pois é, ninguém sabia que era chuva, porque naquela época era só um orvalho, né? Não tinha chuva. A primeira chuva foi o dilúvio. Abraão, que ficou 25 anos esperando pelo filho da promessa. Então, Deus prometeu que ele teria filho com Sara. E ele... Tá, beleza. Mas quando vai ser isso? É amanhã? Não é? Então, esperou 25 anos até que o filho nascesse. Moisés, que vagou 40 anos no deserto, por um caminho que duraria um mês, mas teria que passar pela terra dos filisteus. Então Deus fez uma volta, que demorou mais ou menos um ano, mas eles não entraram na terra prometida, e ficaram 40 anos vagando pelo deserto, até que Deus liberasse o povo para que fosse para a terra prometida. E mesmo assim Moisés não entrou, né? Moisés foi, viu a terra prometida e não entrou, né? Então, são formas do agir de Deus que nos mostram que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, né? Moisés foi ele que levou o povo para até chegar à Terra Prometida, e na hora de entrar na Terra Prometida, quem entrou foi Josué. Né? E José, nessa história toda, tem uma influência muito grande, porque o povo foi para o Egito por quê? Porque na época da fome, quem recebeu o povo foi José, né? Como governador do Egito, porque José ficou aquele tempo todo ali, na cadeia, preso, voltou, e quando foi liberado como governador. Então, Deus agiu na vida de José, preparando José para aquele momento. Porque até então José o que era? Era o filhinho de papai, que estava ali, que tinha todos os privilégios, não sabia como agir, porque a forma como ele falou com os irmãos e a arrogância dele, né? Na hora de tratar com os irmãos, né? Quando ele conta os sonhos, né? Vocês vão se dobrar perante mim, né? E isso causou aquela inveja dos irmãos, e aí foram as consequências, né? Então Deus veio tratando a vida de José até ele chegar a governador, né? Então, a sala de espera de Deus, Deus está presente na sala, né? Então, em Gênesis 39, 20 diz: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade, né? Deus foi tão bom com ele que fez ele interpretar os sonhos, ele virou o auxiliar do carcereiro, e depois, lógico, a gente sabe o que aconteceu, né? Então, a presença de Deus não é condicionada às nossas circunstâncias. Mesmo na injustiça,
mesmo no esquecimento, ele estava com José. Outro personagem que teve um problema assim foi Davi. Davi foi perseguido por Saul, depois foi perseguido por Absalão, que talvez tenha sido, né, talvez tenha sido o pior tipo de perseguição, porque, você ser perseguido por uma pessoa, um desconhecido, é uma coisa, mas você ser perseguido pelo próprio filho, né, ter que fugir, ter que se esconder, porque o filho quer matar ele, é difícil, né? E aí, na pregação, inclusive, é citado o Salmo 23, exatamente, o versículo 23, 6. Certamente a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Então, Davi sentiu a bondade de Deus com ele. A bondade de Deus perseguia Davi. Então, a bondade de Deus não espera por um cenário favorável, ela nos persegue. Deus trabalha no turno da noite. Quando eu falo Deus trabalha no turno da noite, eu fiquei pensando, eu trabalhei no turno da noite. A Daniela está trabalhando no turno da noite. E aquele que nos protege não dorme. Ele trabalha enquanto a gente está dormindo, né? E aí era mais ou menos o que eu fazia, né? Eu trabalhava enquanto estava todo mundo dormindo, para que o sistema do banco não tivesse problema, para que todo mundo chegasse 8 horas da manhã, tá todo mundo normal, trabalhando, o Pix funcionando. A Daniela é a mesma coisa. Ela entra às 6 horas da tarde, sai às 6 horas da manhã, tá lá, tem sono, tem frio, mas está lá trabalhando. Mas quando acaba o turno dela, assim como acontecia comigo, eu dormia. Mas Deus não dorme, Deus continua trabalhando nas nossas vidas, né? Então, a sala de espera é aquela coisa, a gente está ali esperando para que Deus haja em alguma coisa que a gente precisa, né? Quem está na sala de espera de Deus? E aí, quando eu falei que a mensagem vinha para mim também, foi por isso. Porque muitas vezes eu estou lá em casa, né, mando currículo, às vezes tem um contato ou outro, tive um contato com uma pessoa que fiz uma entrevista esquisitíssima, que foi com uma IA, eu tenho que ficar filmando a entrevista, conversando pelo computador, gravando. Sim, eu já tinha feito o ano passado esse tipo de entrevista, aí esse ano eu repeti, talvez para a mesma empresa, não sei qual que era, porque não foi me falado nem da outra vez, nem dessa, era a mesma pessoa. E aí, não passei provavelmente, né, porque não sei como é que foi essa situação, né? E às vezes dá vontade de desistir, né? De pensar, eu quando em 2012 em 2012 eu fiquei desempregado. Tinha 1 ano e pouquinho de casado, fiquei desempregado. E foram quase 3 anos de desemprego, que eu saí em junho, né, finalzinho de maio, comecinho de junho, e só voltei a trabalhar em fevereiro de 2016. Então foram quase 3 anos de desemprego. Aliás, 2013. Tive um período de 2012 para 2013, em 2013 trabalhei até maio de 2013 e fiquei desempregado. E aí, nesse período, Deus agiu na minha vida, me preparou para muita coisa. Eu, na época, tinha um salário muito bom, quando fiquei desempregado lá em 2013, para um cara que era recém-casado, que estava começando uma vida ali, foi difícil. Eu moro em apartamento, às vezes eu olhava pela janela do apartamento e pensava, e se eu me jogar daqui? Né? O que vai resolver? O que acontece? Mas ao mesmo tempo que eu pensava assim, eu pensava, parece que Deus não está ouvindo, né? Eu estou aqui, entendendo? Mas depois a gente entende que Deus está trabalhando na nossa vida, né? Essa questão da sala de espera. Você está no hospital, você está na sala de espera, esperando por uma cirurgia, esperando por alguma coisa acontecer, e você está ali.
Você sabe que o médico está lá, que ele vai te ajudar, que ele vai agir, mas você está ali esperando para que isso aconteça. A mesma coisa na nossa vida, né? Todo mundo aqui passa por alguma coisa assim, se não está na sala de espera, já passou por ela, ou então vai passar por essa sala de espera de Deus, né? Esperando ou por um milagre, ou por uma resposta de oração, né? Então, Deus age dessa forma. Eu não sei como é que vocês agem assim, mas a gente tem certeza que, por mais que Deus demore para responder, Ele está agindo. E às vezes Ele não responde do jeito que a gente quer, né? Às vezes Ele responde de uma forma que não é tão boa para o nosso desejo, né? Eu, quando fiquei nesse período que eu fiquei desempregado, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei a trabalhar num lugar que não era a minha área, eu voltei a trabalhar num restaurante, ganhava pouco, porque eu ganhava metade, em 2016 eu ganhava metade do que eu ganhava em 2013. Então, para mim, foi um choque incrível, mas Deus trabalhou na minha vida naquela época, e tem trabalhado hoje, né? Quando José foi trabalhado, né? José era um cara arrogante, porque ele tinha tido tudo que o pai dele deu. E aí, usando uma palavra do pessoal agora, né? Ele foi desumilde com os irmãos, né? E Deus trabalhou até transformar José numa pessoa humilde, que reconheceu, né? E que pôde perdoar os irmãos dele quando os irmãos estiveram com ele, né? Eu acho que a principal coisa aí que José fez e teve ali com ele foi isso, né? Deus transformou a vida de José, né? Então, a gente tem, como fala aqui, né? Em Gênesis 50, 20, vocês pretendiam me fazer o mal. Então, quando os irmãos queriam matar José, Rúben não deixou, falou, não vou matar o cara, né, pô? Já está fazendo errado, vai matar ainda, né? Então, fez com que ele só fosse jogado no poço. Mas então, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E foi o que José fez, né? Na época da fome, o que aconteceu? Então, o povo saiu da terra e foi para o Egito, onde não passou fome, né? E aí depois foi levado para a terra prometida por Moisés. Mas esse período foi um período que José pôde salvar a vida de muitos. Que talvez, se fosse aquele José lá de trás, lá da infância, tivesse salvado só ele e não perdoado os irmãos, ainda matado os irmãos e matado o próprio povo, né? Então, aqui até tem um trecho de Romanos 8, 28, né? Cooperam para o bem, nem tudo é bom, mas Deus transforma até situações ruins em parte de um propósito maior. Qual era o propósito maior? Era salvar o seu povo, né? Então, o mesmo evento pode ser visto de perspectivas diferentes, né? Deus está te forjando na sala de espera. A visão de José foi traído pelos irmãos. A visão de Deus, quebrando o orgulho. Vendido como escravo, ensinando o valor dos relacionamentos. Quando José estava lá na cadeia, ele não tinha relacionamento com ninguém. E ele criou um relacionamento com as pessoas ali dentro, né? Foi explorado por Potifar, formando compaixão pela vida humana, preso injustamente, moldando excelência e fidelidade. Ele foi preso porque ele foi fiel ao Senhor, para não pecar, né, contra o Senhor. Foi esquecido na prisão pelo copeiro. O copeiro, esquece de mim, hein? Estou aqui, hein? A gente às vezes faz isso, né? Até num emprego, você conhece alguém, você tem a sua rede, e você fala assim, se puder, lembra de mim, né? O ladrão da cruz não falou para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Né?
E o que Jesus falou? Hoje mesmo. Hoje mesmo será comigo no paraíso, né? Então, foi aquela coisa, né? Não esquece de mim. E aí, preparou José para ser governador, para salvar as vidas, né? Então, são coisas que transformaram e transformam as nossas vidas. Transformou a vida de José e transforma as nossas. Trazendo para o meu exemplo, né? Eu tenho esse período de ficar desempregado, né? Às vezes acaba um projeto, às vezes o projeto não dá certo, eu acabo às vezes minando a meu próprio entusiasmo em algumas coisas, né? E isso acaba acarretando outras coisas. E aí, quando eu saí lá do banco, agora no ano passado, eu tinha um cargo alto lá dentro. E eu podia ter chegado até mais à frente, mas eu já estava muito cansado, né? Eu até falei isso para vocês já, que eu estava entre pedir demissão e ser demitido. E aí até que veio a demissão, para mim foi bom, eu pude ficar um bom período em casa, descansando a cabeça e me preparando, porque eu precisava desse tempo. E Deus agiu na minha vida, Deus trabalhou na minha vida, eu voltei a fazer algumas coisas que eu não fazia mais, né? Eu voltei a tocar no louvor na igreja, eu voltei a me sentir bem dentro de uma igreja, porque desde que eu tinha saído lá da quarta igreja, que eu fui lá para a igreja família, no começo era muito bom, mas ali eu era só mais um, eu entrava e saía, mas até nisso Deus agiu na minha vida, porque se eu tivesse ficado lá na quarta IPI, saído, não tivesse ido para lugar nenhum, talvez hoje eu não estivesse aqui com vocês, eu estivesse no mundo, né? Minha mulher é católica, então talvez eu tivesse não ido para a igreja católica, porque isso com certeza eu não faria, mas talvez eu não tivesse mais me importado em voltar para a igreja, né? Eu ia ter uma briga e oração dos meus pais muito grande, né? Mas assim, foi um período de trabalho de Deus na minha vida. Foi muito importante eu ter ido para lá, mas quando deixou de ser importante para a minha vida, o que Deus fez? Preparou uma outra igreja, preparou um outro povo, né? E hoje eu me sinto bem, me sinto feliz lá dentro da igreja, me sinto integrado. Então Deus trabalhou na minha vida também, né? Então Deus age nas nossas vidas dessa forma, né? Uma declaração transformadora. Vocês pretendem me fazer o mal, mas Deus planejou o bem. Então, este versículo contém 4 afirmações fundamentais. O mal é real. Deus não nega o sofrimento, nem minimiza a injustiça. Deus é soberano. Ele age até na injustiça, transformando-a em instrumento de bem. A propósito, salvar a vida de muitos. O sofrimento de José protegeu uma nação inteira. E perdão é possível. José perdoou completamente aqueles que o traíram. Perdoou os irmãos, perdoou Potifar, até a mulher de Potifar, né? Porque, afinal de contas, a maior traição foi dela com ele, né? Então, aliás, não sei se foi dela, se foi de Potifar, talvez de Potifar, porque não quis ouvir o que ele tinha para falar, né? Então, e é isso, né? Deus agiu na vida de José, transformou José naquele, como eu disse, do filhinho de papai, passou por várias coisas. É a história, mal comparando, mas é a tal da jornada do herói. Todos os filmes, os livros, sempre tem a jornada do herói. O cara tem uma vida boa e ele é destinado a alguma coisa no final.
Mas antes disso, ele passa por um monte de outras coisas que derrubam ele, que fazem com que ele sofra, mas que transformam ele numa outra pessoa, né? Não muda a personalidade da pessoa, mas muda o caráter, muitas vezes, né? E José foi transformado no caráter dele, né? Ele era um cara arrogante, que precisou passar por um refinamento para chegar a ser o governador e salvar as vidas, né? Como eu falei, talvez se fosse aquele José do começo, ele não tivesse se importado com os irmãos, ele não tivesse se importado com o próprio povo, porque ele, me senti traído, esse pessoal que sofra, né? Mas não, Deus transformou, né? Então, a sala de espera, pessoal, você já esteve ou está nessa sala de espera? Como você se sentiu nesse período? Pensando em Gênesis 39, 20, fala sobre isso, né? Silêncio versus ausência. O silêncio de Deus em sua vida é mesmo que ausência? É o mesmo que ausência? O silêncio é o mesmo que ausência? Não, né? Então, em Hebreus... Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio porque não está ouvindo a voz dele, mas Deus está agindo, porque o nosso Deus não dorme. Né? Sim, sim. Deus não dorme. Por isso que eu falo, né? Deus trabalha à noite, no turno noturno. Né? Porque enquanto a gente dorme, Deus está ali trabalhando. Porque a gente trabalha durante o dia com Deus ao nosso lado, mas à noite, quando a gente desliga, Deus está ali agindo. Está trabalhando na nossa vida, está tentando fazer com que a gente entenda qual é o agir dele, né? Eu quero abrir aqui Hebreus, várias pessoas passaram por isso quando no sofrimento, né? Paulo foi um que sofreu muito, né? Paulo foi preso e o que ele fez na prisão? Escreveu as cartas, escreveu o que ele precisava para converter as outras pessoas, né? Em Hebreus 13:5 diz, Hebreus 13:5, cadê? Aqui. Que a vida de vocês... É isso mesmo? Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Então, Deus não nos abandona em momento algum, né? No Salmo 23:6, né? Foi escrito por Davi num momento que ele estava lá sofrendo a perseguição, né? Deus preparou a mesa diante dos inimigos, né? E a bondade e a misericórdia o perseguiram, né? Então, então, servindo na prisão. Em que prisão Deus pode estar te chamando para servir agora? Né? Como você pode apontar para Deus nesse contexto? Isso que fala em Gênesis 46 e 7, onde Gênesis 46 e 7. Quando José chegou pela manhã, viu-os, né, os irmãos, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere na casa do Senhor: por que vocês estão com cara triste? Aliás, não eram os irmãos, eram o padeiro e o copeiro. Né? Então, quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do meu senhor: por que vocês estão com cara triste? Aí a resposta dele, continuando, né? Tivemos um sonho e não há quem os interprete. Então José aí interpreta o sonho. Então José estava na prisão e estava agindo, sendo usado por Deus, né? Agindo de acordo com o que Deus ordenou. Então é isso.
né? Aqui tem uma última citação, né? Se José descobriu que não estava sozinho na prisão, nós sabemos ainda mais. Cristo deu sua vida por nós para que a promessa se cumprisse. Jamais o deixarei, jamais o abandonarei. Hoje a gente usa a inteligência artificial para ajudar a gente com muita coisa. Eu escrevi muita coisa, eu pesquisei. Esse foi o quarto ou quinto resumo que eu fiz para poder trazer a mensagem. Não foi estudo, foi uma pregação, né? Eu acabei fazendo. Que todo mundo ficou, né? A intenção era ter uma interação maior, mas eu acho que Deus. Eu me lembrei até de quando eu era professor de escola dominical, fui professor dos adolescentes eu nem sei que ano, 2013, 14, não sei, eu era bem mais novo, e eu tinha essa questão, porque eu tinha que dar aula no domingo, eu começava a estudar na quinta, aí pegava a lição, aí fazia, aí escrevia, e na época não tinha inteligência artificial, mas então aí era mais difícil, porque aí eu mesmo tinha que fazer os resumos. Mas eu sei que ele falou bastante. É porque ele é neto do meu pai. Meu pai era aquele pastor que se não tivesse um freio. Não, mas é isso. Então espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi para mim, né? Com certeza, irmão. Então, para você, passou para todo mundo. Essa questão da sala de espera é isso, né? E saber que Deus está aqui. Porque é difícil. É muito difícil você esperar uma resposta, você não ter certeza de nada, mas ter certeza de que Deus está agindo na nossa vida, né? É isso. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Amém. Foi muito bom, foi uma pregação. Foi.